senhor corretor de imóveis, eu sei que você faz todos os cuidados realistas dentro do bom senso para que a documentação do seu cliente seja desembaraçada em segurança. Eu sei que você verificou se a matrícula está limpa, se está no nome do proprietário. Eu sei que você verificou dívidas de IPTU e condomínio. Como você é uma pessoa conscienciosa, também verificou as contas de água, de luz, o fogo, o laudêmio, o SPU, taxas, que normalmente tem, dependendo do município, e viu que não havia dívidas ou avisos proprietários interessados nessas dívidas anteriores. Porém, esses cuidados são suficientes? Não, não são, e é por isso que o comprador interessado precisa de assessoria especializada em documentação imobiliária. Assessoria jurídica complexa. Roda a vinheta. Antes de começarmos, tá? Dá o like e se torne assinante do canal, tá? Outra coisa, uma coisa boa a ser comemorada nesse canal. Conseguimos a meta de 250 assinantes. Foi trabalhoso, mas deu certo. Conseguimos! Ei! Eu agradeço muito que finalmente nós conseguimos, muito a vocês, da minha audiência, que finalmente conseguimos 250 assinantes. Muito obrigado, mas vamos continuar crescendo. Tá, agora vamos voltar ao assunto. Verificar as obrigações da coisa, verificar como condomínio, IPTU, taxas, água, luz, é fundamental para a transação segura. Da mesma forma, a matrícula está no nome do vendedor, não haver ônus e não ter problemas criminais do vendedor, também é muito importante. Mas não é o suficiente. Existem diversos riscos na compra de imóveis que podem fazer com que o proprietário perca o imóvel. E o pior de tudo, eles não estão nos documentos mais óbvios. Muitas vezes, é claro, você não percebe. E na maioria dos casos, passa batido. E o negócio é feito em aparente segurança, tudo é feito sem problemas e as partes envolvidas simplesmente vão cuidar de suas vidas. Agora, depois de vários negócios sendo feitos sem problemas aparentes, aí, de repente, literalmente, o problema cai. E aí, isso acontece depois de anos de negócio sendo feito. Pensa assim, estamos em 2023. Imagina que o proprietário de 2014, que estava lá na matrícula, pode ser o antepenúltimo, o último, o anterior, estava com a dívida de imposto de renda. Aí a Fazenda Nacional coloca esse devedor na dívida ativa, declara que o negócio que foi feito é nulo, põe o imóvel para leilão para pagar o dinheiro do imposto e expulsa o morador. Isso é possível? Sim, é possível, vide artigo 185 do Código Tributário Nacional. Vamos ver aqui. Na hipótese de o devedor tributário citado não apresentar bens a penhora no prazo legal e não forem encontrados bens penhoráveis, o juiz determinará indisponibilidade aos órgãos e entidades que promovem registro de transferência do bem. Vamos ver agora o 185, caput. Presume-se fraudulenta a alienação ou oneração de bens ou rendas por sujeito passivo em débito com a fazenda tributária por crédito tributário regularmente inscrito como dívida ativa. Ou seja, vamos pensar o seguinte, o João é o vendedor do imóvel. A matrícula de João está limpa. Tá? Não tem ônus, não tem disponibilidade, não tem nada. Mas o João está na dívida ativa. O que vai acontecer? Se você, corretor, seguir os procedimentos convencionais, você, sem querer, vai promover uma fraude. Sem querer. Por quê? Porque para se verificar a fraude, você tinha que tirar uma série de certidões, tá? Uma série de certidões do devedor na dívida ativa.
tá? Você tinha que verificar na Fazenda Nacional, na Fazenda Estadual, na PGE, no, na PGE, na, na Procuradoria da Fazenda Municipal, de todos, idealmente, todos os proprietários anteriores. Tá? Eu boto no corte de 2010 para não ficar uma coisa muito prolongada. Mas, se qualquer um desses proprietários está na dívida ativa, o que vai acontecer? A transação que você vai fazer é fraudulenta. Tá? E com presunção absoluta, que é a presunção jurídica que não admite prova em contrário. Certo? E como é que a gente. Isso daqui você não percebe em condições normais? Como é que a gente consegue evitar essa situação, controlar esse problema, né? Evitar esse problema? Nós temos que pegar todas as certidões dessas dívidas ativas, fazer uma análise, verificar se eventualmente houver uma execução fiscal, se tá arquivada, se já foi paga, como é que está essa situação, tá? Para evitar a dívida ativa, para evitar cair nessa situação do 185 do Código Tributário Nacional. Mas isso é o suficiente? Não, não é o suficiente. Você só se você tiver todas essas certidões, que por vezes você não tem, você verifica parte das certidões. Tá? Principalmente municípios pequenos. Municípios pequenos você tem que ir, sei lá, Cajamar. Infelizmente, você precisa ir presencialmente lá, pagar uma taxa que chega a R$ 18, pedir uma certidão da pessoa. E depois eles trazem de volta em um mês. Desculpa, em uma semana. São as cidades maiores, municípios maiores não têm isso. Ou seja, nem tudo isso pode ser evitado, mas pode ser fortemente diminuído o risco de a transação que você está fazendo não ser uma fraude tributária. Isso é só o primeiro aspecto. Tá? Vamos então agora entrar no aspecto trabalhista. Aqui o bicho pega. Tá? A mesma coisa. Se algum dos devedores anteriores tiver um passivo trabalhista, o imóvel que você está vendendo, pode eventualmente ter a transação anulada pelo juízo para pagar as dívidas trabalhistas do antigo proprietário ou das empresas dele. Por quê? Porque no trabalhista existe muito forte a ideia da desconsideração da pessoa jurídica. Um daqueles proprietários que está lá indicado na matrícula é o empresário, tá? Um daqueles proprietários indicados na matrícula é empresário e está com passivo trabalhista, o juiz do trabalho de qualquer uma daquelas ações pode entrar nos bens particulares do devedor e aí anular o negócio, colocar para leilão no processo dele e expulsar o comprador. Tá? E qual é o trabalho nosso? Nos antecipar isso. Falamos trabalhista, falamos do tributário, mas isso não acontece só no trabalhista, no tributário. Temos um monte de pesquisas para fazer. Certo? Nós temos que ver tudo da área civil, tudo da área criminal e tudo da área ambiental. Vamos ver aqui, por exemplo, o Código de Processo Civil, né, o 792. A alienação ou a oneração de bem é considerada fraude de execução quando o bem pender ação de direito real ou pretensão repersecutória, desde que tenha sido averbado no registro do bem. Ou nos demais casos, que é o problema? Nos demais casos previstos em lei, ou
quando havia uma ação capaz de reduzi-lo à insolvência. Ou seja, o imóvel que você está comprando pode ser um negócio que vai fazer o proprietário que está vendendo ir à insolvência, para impedir que ele pague as dívidas dele. E aí, o que ele vai fazer? Ele vai anular a sua compra. Certo? Essas duas questões de você perder o imóvel por um problema de antigos proprietários ou por um problema da empresa do antigo proprietário é que torna necessário fazer uma avaliação muito jurídica, muito minuciosa, e para se antecipar a esses problemas. Tá? E que você não vai conseguir 100%, mas você pode mitigar muito esses riscos. Certo? Não é um custo, não é um custo, não é apenas mais um custo, é uma forma de facilitar a sua transação, de dar uma assessoria qualificada para a sua transação e diminuir o risco desse problema acontecer. Certo? Penal. Vamos ver penal aqui, o artigo 91 do Código Penal. São efeitos da condenação a perda em favor da União, em direito do lesado de boa-fé, do produto do crime ou de qualquer bem ou valor que constitua proveito auferido pelo agente com a prática de fato criminoso. Certo? Você tem que se antecipar, você tem que ver a história criminal dos vendedores. Por quê? Porque se o imóvel tivesse sido adquirido no passado como fruto de um crime, ele pode ser anulado. O negócio pode ser anulado. Finalmente, na área ambiental, ou seja, vamos aqui para o artigo 14. Sem prejuízo, o não cumprimento das medidas ambientais, tá? A Lei 6938. O poluidor é obrigado, independentemente da existência de culpa. A pessoa que está vendendo o imóvel ou os vendedores anteriores são de empresa que polui? Está com multas ambientais? A execução da multa ambiental pode. A execução da multa ambiental pode resultar na anulação do seu negócio. Certo? Tantas situações, ou seja, o que eu estou querendo chegar aqui? Você precisa de uma assessoria qualificada que estude toda a vida jurídica dos vendedores, das empresas dos vendedores, para quê? Para mitigar, e nem é sequer evitar, é mitigar o risco de que a vida jurídica de um desses vendedores impeça o seu negócio, resulte na anulação da perda do seu negócio. Tá? É por isso que os cuidados básicos, condomínio, IPTU, etc., são necessários, mas não são suficientes. Você pode, sem desejar, estar causando um prejuízo enorme. Aí você diz, isso aqui não precisa ser feito por advogado, pode ser feito por qualquer pessoa. Tudo bem. Mas você vai fazer sozinho essa análise complexa, certidões de dívidas, de processos, sabe estudar, sabe os riscos, sabe avaliar os riscos que pendem sobre a cabeça do cliente comprador, sabe tudo isso? E mesmo que saiba, isso não vai fazer um desvio grande da sua atividade comercial? Você vai precisar se desviar para ficar se antecipando a problemas? Bem-vindo ao clube. Vamos então trabalhar juntos e em parceria. Eu me ocupo em me antecipar esses problemas, em estudar minuciosamente essa documentação e
E você, o seu comprador, vai ter um novo serviço, toda uma análise documental, e você, corretor, vai poder se ocupar do que sabe fazer melhor. Vender. Certo? Vamos trabalhar juntos e atuar em parceria. Muito obrigado.